Agora vamos criar polylines, tá? A gente criar polylines, a gente vai precisar de um conjunto de pontos. As polylines, elas são constituídas então por uma lista de coordenadas, tá? A gente vai utilizar aqui o nosso GoTo para a gente poder conseguir coletar vários pontos do usuário. Eu vou copiar aqui a inicialização aqui da void, né? Para a gente poder criar o nosso cria polyline. Então eu vou fazer o seguinte, deixa eu usar aqui o cria, nosso cria polyline. Então cria polyline. A gente poder criar a polyline, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai sempre precisar de um point, né? Então, o que que eu vou fazer? Ó, eu vou começar então declarando o nosso prompt point, né, result, tá? Ele é igual ao nosso pt, né? Ele vem lá do nosso manager.doceditor.getPoint. E aí eu vou falar assim, ó, especifique o ponto. Se o nosso pt, ou seja, se o nosso pt.status, né, for igual a OK, quer dizer, o ponto foi especificado, a gente vai guardar esse ponto aí em algum lugar, tá? Só que o que vai acontecer? A gente vai ter aqui então a negação também, tá? A negação, ela faz com que a gente crie a, a nossa a nossa polyline, tá? Então aqui, ó, eu vou precisar colocar um ponto aonde ele vai retornar no código. Então eu vou chamar isso aqui de voltar, ó, eu vou colocar dois pontos, beleza? Isso aqui, ó, ele é um rótulo. Ele é usado para você, por exemplo, se o usuário especificou aqui o ponto, você precisa continuar pedindo um ponto. Então você usa o goTo e diz que você quer retornar ao rótulo de voltar. Então quando você clicar, ele vai voltar de novo aqui no ponto. Especificou, clicou, voltou, clicou, voltou, clicou, voltou. Ele vai ficar pedindo o ponto então infinitamente até que o seu status seja diferente de OK. Só que quando o usuário clica, eu preciso guardar este ponto. Então, antes do rótulo, ou seja, antes do ponto ali demarcado, né, de retorno, eu vou criar uma lista. Então, eu faço assim, ó, list, tá? Essa lista, ela vai ser uma lista de point 3D, tá? Que é o resultado ali do nosso prompt point result. Então, eu vou chamar de lista pontos. E aí eu vou inicializar essa lista como uma nova lista de point 3D, tá? Ela vai servir para a gente guardar o ponto que é clicado aqui. Como o usuário vai clicar várias vezes, né? Então aqui o que a gente vai fazer? O usuário clicou, a gente vai pegar aqui o nosso lista pontos, a gente vai adicionar dentro dessa lista o nosso pt.value, tá? Guardando o valor então que foi clicado, ele retorna então para pedir novamente o ponto. A partir do momento em que ele não clicar, ele apertar o ESC ou ele fazer qualquer outro tipo de ação, a gente vai verificar assim, ó, se a nossa lista pontos.count for maior do que 1, ou seja, para a gente poder conseguir criar pelo menos uma linha, a gente precisa ter duas coordenadas. Então eu só vou criar a nossa polyline se de fato for maior do que 1 a quantidade de pontos. Foi maior do que 1, a gente começa então a nossa transação. Então a gente cria lá o nosso transcad utilizando o manager, né, do nosso doc data, transaction manager, começando uma nova transação. Já colocamos aqui então o commit, tá? E aí a gente pode também já receber o model usando o block table record, né? Usando a transação get object, vírgula, for, a gente vai ter que passar aqui no get object, o for right. Não esqueça aqui o trycast. Beleza, ó, então já temos aí o nosso model. Agora a gente vai criar a polyline. Para criar, então chamamos lá a classe polyline, pl é igual a new, né? Vamos dar um new polyline, ó. E aí o que vai acontecer? A gente vai ter que percorrer aqueles pontos. Então a gente pode fazer um for aqui, ó. Vamos usar o for, né? O nosso i, né? Igual a zero. Esse i ele tem que ser incrementado até que ele seja aqui menor do que o lista pontos.count e aí o nosso i ele é incrementado aí de 1 em 1. Beleza? Aqui não é vírgula, né? É ponto e vírgula.
Beleza, agora a gente vai colocar esses pontos, né, dentro da polyline. Então a gente vem aqui, ó, pl.addVertex8, tá? E aí você vai precisar passar a posição que você vai pôr esse ponto, que vai ser o i, né? Então ele vai pôr na posição 0, 1, 2, 3 e 4. Há uma exigência que seja um point 2D. Nós temos point 3D, porém dá para converter desse jeito. Ó, vou pegar aqui o lista pontos, vou pegar a posição do i, ponto convert to 2D. Eu preciso passar um novo plano aqui dentro, ó. Então eu dou um new plane e prontinho. Eu já converti um ponto que é 3D para 2D. Só que aí eu preciso passar mais três parâmetros. Ó. Eu preciso do bug, o start width e o end width. Por padrão é tudo zero, beleza? Então vou jogar tudo zero aqui, ó. Ponto e vírgula. Então isso aqui é um meio que padrão, né? Um processo padrão de criação de polylines. Você vai usar o add vertex 8 para poder inserir os pontos lá dentro, tá? Lembrando que você tem que ter pelo menos dois pontos. Então agora a gente pode dar um model aqui, ó, ponto append entity na nossa PL, usando então a transação lá, né, para poder adicionar ela dentro do banco de dados. Então vamos lá, o transcad ponto add newly, né, PL igual a true aí. Beleza? Então salvou. Vamos jogar aqui para 16, dar um build, né? E aí vamos testar. Vamos chamar o cria polyline, ó. Então ele fala, vamos chamar o cria polyline lá, especifique o ponto. Clicou, especifique o ponto, especifique o ponto, especifique o ponto. Quando você der um ESC, a polyline é criada. Ok? Olha lá, ó. Beleza?